Amigos, mais uma vez estamos aqui no canal de Frente com a Palavra e no texto de hoje eu quero abordar um assunto de um vídeo, de um pastor que tem bastante seguidores, um grande teólogo, posso dizer assim, de muita experiência e porém num assunto que uma caixinha de pergunta que foi perguntado para ele. Eu vou deixar o vídeo aqui para você ver, vai estar passando aqui, ó. Pastor, um católico pode ser salvo? Meu irmão, a salvação não está na religião, né? Tem católico que crê em Jesus Cristo, está salvo. Tem evangélico que crê em Jesus Cristo, está salvo. Eu creio que na Igreja Católica tem muitas pessoas que creem em Jesus, que têm um relacionamento pessoal com Jesus, que servem a Jesus de todo o coração. Então, o pastor afirma que na Igreja Católica há salvação. Não há salvação na Igreja Católica. O católico, para ser salvo, ele tem que renunciar à doutrina católica, sendo que ele, renunciando à doutrina católica, ele vai agora andar de acordo com a palavra genuína de Jesus Cristo. Então não tem como a pessoa ser salvo na idolatria, adorando os santos católicos, venerando Maria, crendo e pregando que Maria teve a assunção ao céu, subiu ao céu, e não está sepultada, mas não é o que a Bíblia diz. E muitas doutrinas pagãs que eles afirmam, que eles fazem um pacote, Então eles, nessa parte aí, o pastor, infelizmente, ele deixou a desejar e não foi muito feliz. Eu quero levantar aqui alguns pontos sobre a doutrina. Eu até escrevi aqui alguma coisa, alguns versículos para a gente meditar. E eu quero ler aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, onde o relato bíblico vai estar falando sobre a mediação entre Deus e o homem. Nós vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, onde vai estar falando dessa forma. O apóstolo Paulo instruindo a sua igreja, que estava na responsabilidade do jovem Timóteo, dizendo assim. Ele falou, versículo 5: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Então, o primeiro ponto que eu posso indagar, onde o católico não vai ser salvo, é segundo essa escritura, que o Papa e os demais papas que antecederam o que está até hoje, e a doutrina católica, o catecismo católico afirma que Maria sim é uma mediadora entre Deus e nós. E não é dessa forma. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então a Igreja Católica, fazendo isso, ela tira o foco do pessoal, tira o foco da palavra de Deus. E vem agora em argumentos de achismo que eles mesmos implantam segundo a tradição deles. Então isso é o que? Uma heresia. Sendo heresia, a Igreja Católica é uma seita. Sendo uma seita, a Igreja Católica não tem salvos e não pode salvar ninguém, Lógico que o único que salva é Jesus Cristo, que isso vem através da graça de Deus, e é Deus que escolhe os seus para ser salvo, mediante a crença e a fé que o homem tem na sua palavra. Mais do que o pastor, eu não sei porque ele afirmou isso. Não sei se queria ganhar status ou mais seguidores, ou não queria ferir alguém, mas como apologeta, que guarda a palavra do Senhor, e denunciamos as heresias e as seitas, e o erro, quanto também o falso profeta, nós temos que afirmar que na Igreja Católica não há salvação por muitos textos bíblicos que há. Então, a Igreja Católica tem o seu mediador ou os seus mediadores, que são os santos católicos. E, segundo a Igreja Católica, os santos católicos, que são os padroeiros de cada cidade, de cada igreja que eles têm nos bairros, eles atuam assim como uns mediadores entre nós e Deus, porque o que a gente vê, vários vídeos, várias fotos, várias pessoas nas missas, nas romarias, são pessoas
rezando ao seu padroeiro, ao santo católico daquela igreja, né? Daquela igreja, daquela cidade, daquele bairro, fazendo com que, contando as suas preces, para que aquele santo também pegue a prece daquela pessoa e leve até Deus. Então, primeira coisa, todos os homens, os apóstolos, né, ou até mesmo os santos, entre aspas, católicos, eles morreram e estão sepultados até hoje. Uns deles, né, por não viver a palavra do Senhor, já se encontram no Hades, no inferno, e outros deles que guardaram a palavra do Senhor se encontram no seio de Abraão, que é um lugar de descanso, aguardando a chamada de Cristo, de Jesus, que vai ser logo após, vai ser no arrebatamento da igreja, que eles vão ressuscitar primeiro, logo depois ele ressuscitando, isso tudo não abrir e fechar de olhos, ele vem buscar a sua igreja que está aqui na terra. Então, é um dos pontos. Outro ponto também, que eu quero ler também esse texto bíblico, é no mesmo livro de Timóteo, capítulo 2, e o versículo 6, onde diz assim, ó: porque deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar a tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, Jesus, ele deu a si mesmo, ele resgatou para si o seu povo, entendeu? Para que esse povo desse testemunho da verdade. Então, não existe outro santo, não existe outra pessoa, nem até mesmo Maria, a mãe de Jesus, pode resgatar ninguém, nem tampouco pode interceder para algum cristão que esteja vivo aqui na terra, rogando a eles. Até mesmo porque eles afirmam, a Igreja Católica, que todos os santos que já morreram estão no tempo Cronos, né? Que é um tempo, né, num espaço de tempo que pertence ainda neste mundo, aonde Deus trabalha no tempos Kairos, né, que está além do tempo. E imagina só, mesmo que os santos católicos, ou Maria, ou qualquer outro adepto católico que já morreu, qualquer papa, pudesse ouvir a oração de um adepto, seria impossível ele ouvir a oração, a reza de todos os católicos e de todas as pessoas, milhões e milhões que tem em volta do mundo inteiro, da terra, e também ouvir a prece de cada um e apresentar a Deus ali. Porque a gente sabemos que para isso acontecer, eles teriam que ter as plenitudes que só Deus tem, que é a onisciência, né? A onipresença e a onipotência. Então isso eles não têm, e se tivesse seria outros deuses, e se fosse outros deuses seriam pagãos e eram malditos. Então esse é um dos pontos, né, que eu quero trazer para você. Por que a Igreja Católica não tem salvação, e para que o católico possa ser salvo, ele tem que renunciar à doutrina católica e vir para Cristo, né? Outro ponto também que eu quero deixar para nós, entendeu? É em Hebreus capítulo 9 e o versículo 15. Veja só, Hebreus capítulo 9, versículo 15. Vai estar falando o seguinte: o escritor dos Hebreus escreveu o seguinte, Hebreus 9, versículo 15. Diz assim o texto sagrado da palavra do Senhor: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Entendeu? Então ele mesmo, aqui estava falando sobre Jesus. Foi ele unicamente que morreu por todos os homens e fez com que ele fosse o mediador da nova aliança. Então, o único que pode interceder por nós, ou por cada um de todo ser humano que existe na face da terra, não é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo, porque ele fala assim na sua palavra, né?
E a gente sabe muito bem que a palavra de Deus, ela vai muito além da tradição católica. Então, se eu fosse abordar aqui muitos pontos, eu vou deixar para um próximo vídeo, entendeu? Uma segunda parte. Por que que o católico, para ser salvo, tem que renunciar à doutrina católica e sair? Amém? Então, eu quero deixar aqui um grande abraço para vocês. Esse é um pequeno vídeo e se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificação para que você receba a segunda parte de essa série que eu vou mostrar para vocês, porque o católico, para ser salvo, tem que renunciar à doutrina católica. Um grande abraço, que Deus abençoe, fique com Deus.